Olá, eu sou o Jonathan e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a indústria cultural e a cultura de massa. A elaboração do conceito de indústria cultural foi um dos principais resultados da chamada Escola de Frankfurt, um instituto de pesquisas de cunho social inaugurado em 1924. Apesar da herança marxista dos seus membros, seu objetivo era produzir estudos interdisciplinares, e a teoria crítica que pretendeu elaborar teve influência por propostas psicanalistas e fatores culturais. A tal expressão foi utilizada originalmente em Dialética do Esclarecimento, em 1947, uma obra de Theodor Adorno e de Max Horkheimer, com colaboração dos outros membros. Essa publicação visa esclarecer um fenômeno característico do capitalismo presente nas sociedades industriais do século XIX, a saber, a criação de um mercado consumidor de bens comuns. O que é a indústria cultural? Então, as condições desse fenômeno estiveram relacionadas às mudanças trabalhistas, à industrialização de novidades tecnológicas no meios de comunicação. No final do século XIX, com a maior parte da população operária e trabalhadores em geral usufruindo de tempo livre, houve maior procura por atividades de lazer e entretenimento. Antes supridos por atividades escolhidas pelas pessoas dessas classes sociais, os espaços destinados a elas começaram a contratar artistas e oferecer outros serviços, já formando o que seria qualificado como popular. As casas de grandes espetáculos e teatros nesta época ainda eram frequentadas somente pela classe de maior poder aquisitivo. E com a popularização das transmissões de rádio no início do século XX, que o caráter ideológico de uma cultura para as massas evidenciou-se o processo que ocorreu de forma semelhante nos cinemas anos mais tarde. A modificação do conteúdo das programações culturais para atender o público crescente ocasionou uma massificação desse conteúdo. Essa padronização constituiu, em alguns casos, em alguma diminuição de complexabilidade de obras voltadas para a cultura superior. Era apenas com a padronização de suas mercadorias que essa indústria poderia satisfazer muitos consumidores. A expressão indústria cultural deveria soar estranha e indicar uma contradição. A indústria possuía características distintas da produção que poderia ser legitimamente caracterizada como cultural. Enquanto esta palavra está associada com a criação como expressão de dúvidas, anseios e valores, aquela relacionava-se com a satisfação de demandas de consumidores. A indústria cultural alcança seus objetivos porque os produtos culturais servem a uma demanda formada ideologicamente. A expectativa e o interesse nesses produtos têm origem em objetos econômicos de grandes grupos empresariais e influenciam as pessoas pelos meios de comunicação. Se não se tornaram conscientes desse processo, é porque já estamos de tal forma acostumados que não questionamos nem o conteúdo e nem a forma do que é nos apresentado como cultura. O entretenimento é a característica mais perceptível dos produtos culturais planejados pela indústria cultural. Esse aspecto é, muitas vezes, usado como critério de avaliação pelas propostas pessoais. Quando classificam em bom ou em ruim determinado livro, filme, etc. Há um conflito nesse sentido de como a produção artística autônoma, que visa muitas vezes criticar a cultura vigente em uma sociedade. E o que é a cultura de massa? É a classificação de algo